Vamos ficar em pé para a leitura do texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, começando no verso 14. Vamos ler até o final do capítulo. Os irmãos me ajudam a fazer a leitura. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Capítulo 5, verso 1. Sabendo que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Capítulo 5, verso 8 a 10. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nosso Deus, nós te adoramos, porque é o Senhor, o Deus presente, Nome de Jesus. o Deus eterno, Glória. é o Deus que nos usa, Glória. é o Deus que está nos capacitando para realizarmos a tua obra. Nós agradecemos por todas as vidas que estão aqui, que cada vida seja alvo das tuas bênçãos, encha cada coração da tua presença, da tua palavra, para a glória do Senhor e o bem de cada irmão, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Irmãos, então nós vamos falar nesta noite sobre aquele tema, Paulo, servo exemplar, do qual temos que seguir seus exemplos, do qual temos que seguir os exemplos. Já lemos o texto e é muito importante pensar num servo tão exemplar como o apóstolo Paulo. Nós temos muitos servos de Deus que nós podemos imitar na Bíblia, e Paulo é um dos principais. Então, nós podemos perguntar por que Paulo era então um servo tão exemplar. Por quê? É porque Paulo sabia sofrer por amor a Cristo. Paulo sabia sofrer por amor a Cristo. O sofrimento de Paulo por amor a Jesus foi um sofrimento grande demais. Tão grande, que aqui no capítulo 1 da segunda carta, verso 8, ele fala: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Veja como Paulo sofreu. Uma tribulação que foi acima das forças dele, uma tribulação que chegou a fazer com que ele se desesperasse até da própria vida. Pessoal, vamos morrer agora, chegou o fim, meus irmãos. Então, foi uma tribulação terrível que Paulo experimentou. Ele foi então surrado, ele foi algemado, ele foi apedrejado, porém, ele não desanimava. Ele não desanimava, mas irmãos, porque havia renovação dentro dele. E ele fala disso aí, no verso 14, sabendo que aquele que ressuscitou, verso de número 16, ele fala, nível misturado,
Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Então, é dessa renovação que nós também precisamos. Renovação das nossas forças, renovação do nosso ânimo, renovação do nosso amor, renovação da nossa esperança, renovação do nosso tudo. Como é bom ser um servo de Deus renovado, porque às vezes nós vamos nos afastando de Deus, às vezes até sem perceber, e a nossa vida vai ficando uma vida espiritual fria, e de repente nós vamos sentir, precisamos de uma renovação. Renovação, amados irmãos, que nos levanta, renovação que nos dá força, renovação que nos dá coragem, renovação que nos faz voltar para a prática do primeiro amor e seguir da agora para frente, um viver cheio do primeiro amor, do qual Jesus reclama muito quando falta na vida do cristão. Então, nós sabemos que esta renovação nos mantém de pé, esta renovação nos mantém firmes, nos dá a vitória. Veja, olha para o seu interior, veja se não precisa de uma renovação. Se precisar, peça a Jesus, diz: Senhor, renova-me. Cantamos o corinho que diz: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Cantar, amados irmãos, como se nós estivéssemos orando. É bom quando o servo de Deus ora pedindo essa renovação, porque aí Deus coloca fervor na frieza dele. Deus coloca esperança no seu desespero. Deus coloca forças nas suas fraquezas. Deus coloca ânimo no seu desânimo. Deus muda, Deus transforma. Então nós precisamos desta renovação. O salmista Davi, ele estava fraco, estava abatido depois que ele cometeu o pecado do adultério. E ele olhou para dentro de si, viu a sua fraqueza e sentiu: eu preciso de uma renovação. Então no Salmo 51, verso 10, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito da boca. Deve ser a oração de cada irmão, a oração de cada irmão. Renovação para sermos pessoas firmes, para sermos pessoas fervorosas, para sermos pessoas que avançam, para sermos pessoas que conquistam. Precisamos de renovação. Então o apóstolo Paulo sabia que quanto mais ele sofresse aqui, maior seria a sua glória. Por isso que no verso 17 ele fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Você está sofrendo? Você está sofrendo escárnio, às vezes zombaria por ser crente, sofrendo com pobreza, sofrendo com tribulações da vida? Não desanime. Faça como o apóstolo Paulo, ele não desanimava. Porque quanto mais você sofrer, maior será a sua conquista, maior será o seu galardão, maior será a sua aprovação. Amém. Quando você chegar diante de Jesus no dia final. Mas irmãos, Paulo, ele vivia uma vida exemplar também. Por quê? Porque ele não punha a sua atenção nas coisas passageiras. Aqui no versículo 18, ele fala: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. Não atentando, não colocando a nossa atenção naquilo que se vê, naquilo que pode ser apalpado, naquilo que pode ser tocado, que pode ser... mas colocar, amados irmãos, a nossa atenção nas coisas que não podem ser vistas. Onde está então a nossa atenção? Nós estamos atentando em quê? A nossa atenção está aonde? Você deseja comprar um carro, deseja comprar uma casa, você deseja ter lucros nos seus negócios, lucro na sua empresa, lucro na sua firma. Faz muito bem. Se você tem este desejo, então você vai trabalhar mais, vai ser mais aplicado e vai ganhar mais. Mas eu quero dizer, amados irmãos, que o seu maior desejo deve ser de crescer na fé, deve ser de crescer no amor, de crescer na esperança, de crescer na comunhão com Deus.
Porque carro passa, porque casa passa, riquezas passam, mas os resultados do amor, o resultado da fé, da esperança, os resultados da comunhão com Deus dura para sempre. Vamos colocar então a nossa atenção nisso. E vamos ver, irmãos, o que é que Paulo pede de nós em Colossenses, no capítulo 3, verso 1 e 2. Pode ser. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e foste ressuscitados com Cristo. Então, nova visão, novos alvos, novas buscas, novos interesses deve ser do cristão. Agora, o que foi que levou Paulo a viver uma vida tão exemplar? O que levou Paulo a viver uma vida tão exemplar foi a visão que ele teve de Jesus no caminho de Damasco. Paulo foi um perseguidor dos crentes, um perseguidor da igreja. Ele havia prendido muitos crentes em Jerusalém, havia obrigado muitos crentes a blasfemar contra Jesus. Ele havia também dado apoio quando um cristão era perseguido e morto, ele dava o seu apoio. Outros falavam, Paulo era um criminoso. E ele não se contentou com isso, saiu de Jerusalém levando cartas de autorização dos principais sacerdotes para Damasco. Ele ia ali para Damasco para prender também os crentes, para perseguir os crentes. Mas perto de Damasco ele viu aquela luz que brilhou mais do que o sol da sua força. Ele olhou para aquela luz e ele ficou cego. E ele caiu por terra. E ele ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquela hora nós não temos dúvida, Paulo levou um susto, porque ele pensava que os crentes que ele estava perseguindo eram um povinho, era uma gentinha. Mas naquela hora ele viu que Jesus era o defensor desse povinho. Naquela hora ele viu que Jesus amava essa gentinha. E ele entrou em Damasco, mas não foi para perseguir mais não, porque ficou cego e entrou puxado pela mão na humilhação, foi quebrado com o poder de Jesus. E nós sabemos então, amados irmãos, que a partir daquele momento, o apóstolo Paulo se tornou um novo homem. Um novo homem cheio de fé, um novo homem cheio de fervor, cheio de poder, cheio de santidade. Porque a partir daquela hora Jesus fez morada nele. A partir daquela hora ele se colocou em Cristo. E a Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Graças a Deus. E assim se alguém está em Cristo, é o que? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que todas se fizeram novas. Tudo novo depois que nos colocamos em Cristo. As coisas velhas já passaram. Passou o tempo de ser caloteiro, passou o tempo de ser desonesto, passou o tempo de ser brigão, passou o tempo de ser murmurador, passou o tempo de ser queixoso, passou o tempo de ser beberrão, passou o tempo de tudo. O que não presta ficou para trás. Aqui para frente é vida nova. Aleluia. Então, irmãos, o que é importante é ser essa pessoa nova, que tem uma visão clara de Jesus. Quem sabe nós também precisamos de ter essa visão clara de Cristo. Quem sabe nossa vida também está uma vida um pouco fria, espiritualmente falando. Quem sabe nós estamos desanimados. Se tivermos uma visão, uma melhor visão de Jesus, tudo pode melhorar. Porque essa visão de Jesus é uma visão que nos fortalece, é uma visão que nos encoraja, é uma visão que nos levanta, é uma visão maravilhosa. Vale a pena ter essa visão para podermos ser encorajados para as batalhas espirituais. Então, amados irmãos, nós estamos olhando muito para o mundo, olhando muito para as vaidades, olhando muito para o luxo. Nós temos tirado os olhos de Jesus.
Mas o escritor de Hebreus, no capítulo 12, ele fala que nós devemos de correr a nossa carreira cristã, olhando firme para o autor e consumador da nossa fé. Porque enquanto estivermos olhando para Ele, nós não vamos cair, podemos correr desembaraçadamente. Mas se tirarmos os olhos dele e começarmos a olhar para as vaidades do mundo, para o luxo, para o pecado, é certo que nós vamos tropeçar, vamos cair, vamos asfiar, e a nossa vida espiritual vai ser uma vergonha, vai ser uma derrota. Mas o que fez também o apóstolo Paulo viver uma vida tão exemplar foi a certeza que ele tinha da sua ressurreição. Então, o que levou Paulo a ter uma vida totalmente exemplar foi ele saber que ele era um vaso escolhido. Eu estava pulando um pouco. Um vaso escolhido. Quando ele estava lá, quebrado, humilhado na cidade, que ele estava perseguindo os cristãos, de repente o Senhor Jesus conversou com Ananias e disse: Ananias, vai e ora com Saulo. Ele está lá em Damasco, ele está lá tendo uma visão, e na visão ele viu alguém orando com ele para que ele recuperasse a visão. Então Ananias disse: Senhor, de muitos eu tenho ouvido falar desse homem, de quantos males ele tem causado para o seu povo em Jerusalém, e ele veio aqui também para perseguir os cristãos. Então o Senhor Jesus foi muito claro para Ananias. O que foi que Jesus disse? Atos 9:15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então ele é para mim um instrumento escolhido. Ele vai levar o meu nome diante dos reis, diante dos gentios, diante dos judeus. Ele vai fazer a minha obra, ele vai ser a minha testemunha. Eu mostrarei para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele é para mim um vaso escolhido. Amados irmãos, Paulo foi escolhido então para testemunhar, foi escolhido para sofrer, para levar o nome de Jesus, para fundar igrejas. E tendo essa certeza, o apóstolo Paulo avançava, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para se diante de mim estão, eu prossigo para o alto. Ele avançava. Será que nós estamos avançando? Porque nós também fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Nós também somos vasos nas mãos de Jesus. E como vasos e como escolhidos, nós precisamos também de trabalhar. Nós precisamos de nos colocar à disposição de Deus. Porque, amados irmãos, fomos escolhidos para ser salvos, fomos escolhidos para ser santos, fomos escolhidos para o trabalho, fomos escolhidos para ser a luz do mundo, para ser o sal da terra, fomos escolhidos para produzir frutos. O Senhor Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto o quê? Permaneça. Fomos escolhidos para produzir frutos. Jesus não escolheu ninguém para ficar com os braços cruzados. Jesus não escolheu ninguém para ficar numa vida de inércia, mas escolheu para que nós possamos viver uma vida cristã ativa, uma vida cristã de luta, de trabalho, uma vida cristã de soldados que avançam na batalha, sem medo, sem covardia, sem ter vergonha de anunciar o nome de Jesus, de falar da glória e da vitória dele. Mas irmãos, será que nós estamos correspondendo com esta escolha? Estamos sendo então o sal da terra? Estamos agindo como luz do mundo? Estamos produzindo frutos e frutos que permaneçam? Somos vasos nas mãos de Deus. Deus é o oleiro, nós somos os vasos, e como vaso nas mãos do oleiro, nós temos que nos submeter, porque o oleiro é aquele que faz o vaso. Se o vaso trincar ou der algum defeito, ele pode quebrar aquele vaso e moldar o barro de novo e fazer da outra forma.
Nós precisamos de fazer isso. Senhor, eu estou nas tuas mãos como vaso. Eu quero ser moldado por ti. Não permita que eu seja aquele homem estragado, aquele homem cheio de defeito, mas eu quero que o Senhor me molde, porque eu quero estar, Deus, fazendo a tua vontade. Eu quero que a tua vontade se cumpra em mim, conforme o corinho que nós cantamos. Ah, que bom é ser vaso, em nome de Deus, prontos para o uso do Senhor, porque Ele pode nos usar da maneira que Ele quiser, onde Ele quiser, no tempo que Ele quiser. O nosso dever é nos submeter. Amém. Vaso de bênçãos nas mãos do Senhor. É muito importante ser este vaso de bênçãos. Mas ainda o apóstolo Paulo, ele era um homem de vida totalmente exemplar, porque ele tinha certeza da sua ressurreição. Aí no capítulo 4, verso 14, Paulo fala, capítulo 4, verso 14: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com Deus. Paulo tinha certeza que ele ia ser ressuscitado se ele morresse. E no capítulo 5, verso 1, fala: sabendo que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. O que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo: se esse nosso tabernáculo se desfizer, se essa nossa casa terrena se desfizer, se esse nosso corpo se desfizer, nós vamos ter uma casa superior, um corpo superior, nós vamos ter uma morada superior. Então, irmãos, o apóstolo Paulo estava tendo certeza que ele receberia um corpo muito superior a este. Esse corpo é corpo de humilhação, mas ele recebeu um corpo glorioso. Esse corpo morre, mas aquele corpo será um corpo imortal. Amém. Esse corpo ele apodrece, mas aquele corpo ele será um corpo incorruptível. Amém. É o corpo que Deus tem prometido para nós. O apóstolo Paulo sabia disso, e por isso o apóstolo Paulo avançava e conquistava e trabalhava, porque ele tinha certeza que ele ia ressuscitar, e se esse corpo se desfizesse, ele ia receber um corpo superior. Nós também precisamos saber disso. Saber que vamos receber um corpo muito superior. E se vamos receber então um corpo superior a este, não importa o que vier a acontecer com este corpo de humilhação. Este corpo de humilhação, amados irmãos, este corpo de humilhação, ele pode ser então desgastado. Ele pode ser consumido. Ele pode ser sacrificado. O apóstolo Paulo esmurrava seu corpo, reduzia seu corpo à escravidão, porque ele sabia que ia receber um corpo superior. Às vezes nós temos tanto zelo do nosso corpo, temos que ter zelo, nós vamos falar disso, não vai demorar, o zelo pelo corpo. Mas às vezes nós temos tanto zelo no corpo que nós não queremos experimentar nenhuma fadiga, nenhuma luta, nenhum sofrimento, nem mesmo por amor a Cristo. Como que se fosse esse corpo, o corpo eterno nosso. Esse corpo vai desfazer, vai para o túmulo. Mas vamos ter um corpo novo, um corpo diferente. Graças a Deus, amados irmãos, que é isto que vai acontecer conosco. Vamos nos alegrar muito diante do Senhor, quando receberemos este corpo, que será um corpo novo. Deus precisa do nosso corpo. Nós sabemos que Deus tem uma obra aqui nesta terra. E esta obra, amados irmãos, para Ele realizar, Ele conta comigo e com você. Amém. As nossas mãos têm que ser as mãos de Jesus. Nossos olhos têm que ser os olhos de Jesus. Nossos pés têm que ser os pés de Jesus. Deus usa cada um de nós. Amém. Se Deus não nos usar, Ele não pode fazer quase nada. Olha para a Bíblia e veja quantas pessoas Deus teve que usar para fazer a obra dele no passado. Hoje Ele conta comigo, conta com você, conta com a liderança que vai ser levantada aqui daqui a pouco. Deus tem uma obra, precisa do nosso corpo. Também o que fez Paulo viver uma vida tão exemplar foi a certeza que ele tinha de subir para Jesus após a sua partida. Capítulo 5, versículo 8. Aí no capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo fala: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor.
Paulo tinha plena confiança, tinha plena certeza que se ele deixasse o corpo, se ele morresse, ele ia para onde? Habitar com o Senhor. Então, amados irmãos, muitas pessoas estão por aí pensando que depois da morte vem o purgatório, que depois da morte vem a ressurreição, vem a reencarnação, que depois da morte vem o fim. Mas o apóstolo Paulo tinha certeza que depois da sua morte vinha para ele a subida para a presença de Jesus. Aleluia. Então nenhuma alma vai ficar por aí vagando, nenhuma alma vai para o purgatório, nenhuma alma vai dormir junto com o corpo na sepultura. Quando o corpo for para a sepultura, a alma vai subir com Jesus Cristo. O certo é que toda alma salva vai subir, toda alma perdida vai descer. É o que está escrito lá em Provérbios 24. Para o entendido há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o quê? O inferno. É ruim falar do inferno, é por isso que os irmãos não falam, só um marquinho. Para o entendido há o caminho da vida que o leva para cima, para o céu, para a presença de Jesus, a fim de evitar o inferno. Então nós estamos neste mundo num lugar intermediário. Nós estamos aqui para realmente fazer preparativos, porque a Bíblia diz: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Quem não se prepara para encontrar com Deus, aceitando Jesus como seu Salvador, só de não aceitar Jesus já estará descendo, porque Jesus é o único caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai que você por mim. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. E será que esse Jesus Redentor, maravilhoso, glorioso, poderoso, já está tomando conta de cada coração aqui? Ou será que ele ainda está do lado de fora batendo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele te ama, ele bate na porta do seu coração, ele quer entrar. Você precisa dar lugar para Jesus, porque se ele entrar, vai entrar a vida eterna. Se ele entrar, vai entrar o perdão dos seus pecados. Se ele entrar, vai entrar o gozo, vai entrar a alegria. Se ele entrar, vai entrar no seu coração e na sua alma o direito de subir. Mas se ele não entrar, nada bom. É por isso que às vezes nós, evangelizando, nós insistimos com as pessoas para que recebam Jesus. E quando nós apelamos para a pessoa receber Jesus, a pessoa escorrega. Quer estar na igreja, mas sem compromisso com Cristo. Quer vir para a igreja ser um religioso sem Cristo. Não funciona. Tem que ter um compromisso com Jesus. Tem que reconhecer que é por meio dele, só por ele, a pessoa chega lá e a pessoa sobe. O contrário é: vão descer todas as almas que tiveram com medo, com covarde, por dizer: Senhor Jesus, sim, eu te aceito. Se alguém tem coragem de dizer sim para Jesus, está perdido e perdido, bem perdido. Por quê? Porque como que eu vou dizer não para um Salvador tão amoroso? Como que eu não vou ter coragem de dizer sim para alguém que morreu no meu lugar, que tomou o meu lugar na cruz? Então, é muita covardia não ter coragem de receber Jesus. Então, irmãos, como é bom ter a certeza que vamos subir. Essa certeza ela nos dá poder, nos dá força, nos dá alegria. Essa certeza que nós temos que vamos subir, ela enche o nosso coração de gratidão. E movidos por essa gratidão, nós fazemos a obra de Jesus. Nós servimos a Jesus, nós adoramos a Jesus, porque nós temos um coração agradecido. Você tem que dizer: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo sangue derramado, pelo preço pago para a minha redenção. O Senhor realmente deu tudo que tinhas para resgatar a minha alma do mais profundo poder da morte. Eu te sou grato. E eu quero viver para ti, te servir, te adorar, sofrer até morrer por ti, se for necessário. O dever do cristão é este. Mas eu quero terminar dizendo que Paulo viveu uma vida tão exemplar, porque também, amados irmãos, ele tinha certeza do seu comparecimento no tribunal de Cristo. Ele tinha certeza do seu comparecimento no tribunal de Cristo.
Por isso aí no versículo de número 10, ele fala: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo tinha certeza, e essa certeza fazia Paulo trabalhar muito, mais do que todos que trabalharam antes dele. Fazia Paulo santificar a sua vida. Ele não queria chegar diante de Jesus com o seu coração sujo. Ele não queria chegar diante de Jesus com as suas mãos vazias. Por isso ele trabalhava muito, ele servia, ele realizava muitas obras, ele ganhava muitas almas. Nós também vamos chegar diante do tribunal de Cristo. Como é que vamos chegar lá? Com nossas mãos vazias, com o nosso coração contaminado. Quando chegarmos diante do tribunal de Cristo, é certo que nós vamos passar vergonha se nós não tivermos atualizados, se nós não tivermos o tempo de preparo. Vamos ficar envergonhados, vamos querer que cada um de nossos irmãos vá na nossa frente. Deixa eu por último, deixa eu por último. Quero chegar lá agora, então, porque cada ali vai ser disposto a vida de cada um. A sua preguiça, a sua covardia, o seu medo, a sua preguiça, mas também vai ser colocado ali a sua coragem, a sua disposição, o seu ânimo. Nós precisamos, irmãos, de estar então prontos para encarar o tribunal de Cristo. Ali vai ser o lugar onde Jesus vai saber se nós merecemos galardão ou se nós vamos ter perda. Não ganhar nada, só a salvação, nem uma coroa. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, amém. Que Deus nos capacite, irmãos, para seguirmos os exemplos de Paulo, porque ele deixou um exemplo precioso, maravilhoso para cada um de nós. Vamos ser soldados que avancem sempre, amém. Seguindo o exemplo do apóstolo Paulo. Amém? Amém. Amém.